Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Animados aí, preparados para a aula de hoje? Vamos tratar sobre o princípio da impessoalidade. Já falamos aí do princípio da legalidade, princípio da moralidade, eficiência e o princípio da publicidade. Para finalizar, os princípios expressos na Constituição Federal, eu deixo nessa aula exclusiva aí para o princípio da impessoalidade, porque é um dos mais cobrados em prova também, cheio de detalhes, pegadinhas. Então, bora lá, bora conhecer aí o princípio da impessoalidade, começando do zero, entendendo o seu fundamento e fazendo os devidos aprofundamentos. Então, o princípio da impessoalidade, o que, é que ele vai determinar? O que, é que ele diz aí para o agente público, o que ele diz para a administração pública? Em resumo, ele diz assim: tem que tratar todo mundo da mesma forma, você tem que ser imparcial, você não pode trazer interesses particulares para dentro da administração pública. Você tem que agir de forma pessoal. Você está aqui trabalhando, ok. Quem tem razão, você vai conceder a razão para aquela pessoa. Quem não tem, você diz que não tem. Pronto. Não pode chegar um parente seu, chegar um amigo, e você, anda aqui, deixa eu pegar teu processo aqui, deixa eu andar um andamento aqui mais rápido. Não, você tem que ser impessoal, porque ali é um agente público. Ali não é a pessoa física do que está ali dentro. Ali é um agente público que está trabalhando em nome do Estado. Então tem que agir com esse princípio da impessoalidade. Ele decorre daquele princípio que já foi estudado, o princípio da indisponibilidade do interesse público, para dizer que o agente público ele não é dono da coisa pública. Esse princípio da impessoalidade, eu já passei por ele na prática. Aconteceu comigo e é muito difícil você utilizar ele, você separar o privado do particular, mas graças a Deus eu consegui e vou contar para vocês como foi que isso aconteceu. Eu, como a grande maioria dos meus alunos sabe, eu trabalho na área do trânsito, né, na legislação de trânsito, e eu fiz uma autuação para uma pessoa, essa autuação gerou uma multa. Quando essa pessoa foi multada, ela se zangou, e aí descobriu que tinha sido eu que tinha feito a autuação, e aí disse que ia me processar por eu ter feito aquilo. Eu disse: pode ficar à vontade. Minha esposa é advogada, você vai pagar advogado, não vai? Ele disse: vou, pois eu tenho advogada de graça em casa. Então pronto, me processa, estou fazendo meu serviço, é me processar, estou nem aí. Beleza. Aí, isso aí passou. 6 meses depois, eu assumi o comando da instituição. Assumindo o comando da instituição, entrei também dentro da JARE, fiz parte da Junta Administrativa de Recursos. E aí o processo dele cai nas minhas mãos como presidente da JARE para decidir aquele processo. Quando eu olhei para a cara dele, que o processo tinha sido lá julgado deferido, que eu poderia fazer o contrário, indeferir aquele processo, a vontade foi de fazer isso. Mas eu disse: não, eu vou agir com impessoalidade. Eu não vou trazer o particular, eu não vou trazer a minha raiva, o que eu estou sentindo agora. Não. Estou agindo aqui de acordo com a lei, de acordo com o processo. Peguei o processo dele, deferi, ele ganhou, realmente foi cancelada a multa e pronto. Então é dessa forma que o agente público deve fazer, é separar o particular do público. Você tem que agir ali com interesse público, você tem que agir com o princípio da impessoalidade. Então esse princípio da impessoalidade ele pode ser analisado sob 3 acepções: garantir a isonomia, garantir a igualdade, buscar a finalidade pública e vedação à promoção pessoal. Então, nós vamos estudar ele sobre essas 3 acepções: garantir a isonomia, garantir a igualdade, tratar todos da mesma forma, buscar a finalidade pública, o interesse público, desviar do interesse particular, o que a gente quer buscar aqui é o interesse da coletividade, e a vedação à promoção pessoal, beleza? Então, começando com a primeira acepção, a acepção da igualdade, eu preciso explicar esses dois conceitos: a igualdade formal e a igualdade material. A igualdade formal é aquela que está lá na Constituição Federal, que vai dizer que homens e mulheres são iguais perante a lei. Vai tratar todos da mesma forma. Tá aqui, ó. Eu gosto muito dessa imagem porque ela explica de uma forma assim bem didática o que é a igualdade formal e o que é a igualdade material. Tipo aqui, ó, todos foram tratados da mesma forma. Todos são iguais perante a lei. Pronto. Isso é a igualdade formal. E aí eu coloquei uma caixa aqui para esse rapazinho, ele conseguiu pegar a fruta. Coloquei uma para ele, ele não conseguiu. Coloquei uma para ele, também não conseguiu. Estou sendo justo?
Não. Estou agindo com a igualdade, com a isonomia? Sim, sob o aspecto formal. Estou tratando todos da mesma forma. Mas no direito administrativo, quando a gente trata de isonomia, trata de igualdade, muitas vezes a gente tem que analisar sobre o aspecto material, a igualdade material, que ela vai dizer o quê? Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Então, tipo, esse rapazinho aqui com uma caixa, ele conseguiu pegar a fruta. Esse daqui já precisou de duas. Então, coloquei duas para ele. Esse aqui precisou de três. É parente do Soarinho, esse aqui. Então, coloquei para ele. Então, se aparecer outra pessoa igual esse daqui, eu vou colocar uma caixa para ele. Se aparecer outra igual esse, eu vou colocar duas. E assim por diante. Essa é a igualdade material. É você tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Vou trazer aqui 3 exemplos aí de aplicação da igualdade material bem recentes. Ó, essa decisão aqui do STJ é de 2019, está fazendo um ano agora, né, bem recente, 26 de março de 2019, e foi uma mudança de entendimento também muito importante, com certeza vai estar nas provas de concurso aí, que é o quê? Tratando das grávidas, lactantes, das mamães aí, concurseiras, que foram aprovadas em concurso público. Até 2018, até 2019, o edital do concurso era bem claro. A pessoa que estivesse grávida na realização do teste físico não ia ter nenhum benefício, não ia ter nenhuma diferença. Então, tipo, a mãe tinha que escolher. Ou ela fazia o teste físico grávida, correndo o risco de ter algum problema para o bebê, ou ela perdia o concurso. Era assim que funcionava o entendimento até 2018, até 2019. Mas esse entendimento, graças a Deus, mudou. E aí passou a ser o quê? Esse entendimento aqui. É constitucional a remarcação de custo de formação para o cargo de agente penitenciário feminino de candidata que esteja lactante à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital de concurso público. Então, não precisa o edital tratar sobre isso. O STJ já determinou dessa forma. Então, a candidata está lactante, está dando amamentar o filho, e foi chamada para o curso de formação. No caso, na época aqui ainda trataram agente penitenciária, mas hoje é polícia penal, né? Ela pode remarcar isso daí, é constitucional essa remarcação do curso de formação. Outro, essa aqui foi que deu início realmente aqui em 2018, é constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da prévia previsão em edital do concurso público. Novamente, outro exemplo aí da igualdade material. Por quê? Os homens, as mulheres que não estejam grávidas, eu vou tratar da mesma forma. Tá lá. O teste físico é dessa forma, vai ser nesse dia, vai ser feito assim e pronto. Agora, as mulheres que estão grávidas, então eu vou tratar de forma desigual. E aí eu vou dar esse tratamento para ela, de poder remarcar o teste de aptidão física. Muito interessante, isso aqui já foi cobrado em prova. É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidato que esteja grávida à época de sua realização, independentemente de previsão expressa em edital. Então, o edital não falou nada. Não precisa o edital falar, porque isso aqui já foi determinado pelo STF, pelo STJ. Então, pronto. Novamente, outro, tratando aí sobre esse direito das mães em concurso público. Uma lei bem recente, 13.872, 17 de setembro de 2019, que vai dizer o seguinte: fica assegurada à mãe o direito de amamentar seus filhos de até 6 meses de idade durante a realização de provas ou de etapas avaliatórias em concursos públicos da administração direta e indireta dos poderes da União, mediante prévia solicitação à instituição organizadora. Então, aqui também era outra coisa que acontecia. A pessoa estava lá dando de amamentar o filho, ia fazer um concurso. Aí não tinha como, porque geralmente tem que amamentar de hora em hora, de 2 em 2 horas, não tinha como sair da prova para fazer isso. Agora tem uma lei determinando isso daí, assegurar à mãe o direito de amamentar seus filhos de até 6 meses de idade, durante a realização de prova de concurso, etapa da administração pública direta e indireta. Agora, cuidado com um tópicozinho aqui. O direito previsto nessa lei deverá ser expresso no edital do concurso. Olha a pegadinha de prova, porque esses dois aqui, de remarcação do curso de formação e remarcação do teste de aptidão física, é independentemente de previsão expressa no edital. Já
esse daqui, ó, o direito previsto nessa lei deverá estar expresso no edital do concurso. Cuidado com essa diferença. E já foi cobrado em prova. Primeira questão aí, ó, Ministério Público do Paraná, 2019, vai dizer o seguinte: é constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, desde que haja previsão expressa no edital do concurso público. Olha a pegadinha. Eu destaquei para vocês, quando eu expliquei isso daqui também, eu falei, olha, cuidado, isso aqui é uma pegadinha de prova. E foi cobrado aí do Ministério Público do Paraná, 2019. A primeira parte do item está correta. É constitucional a remarcação de teste de aptidão física de candidata que esteja grávida na época de sua realização. Ok, é constitucional sim. Mas olha o finalzinho aqui. Desde que haja previsão expressa no edital, não. Não precisa existir essa previsão expressa, independentemente de previsão expressa no edital, como está aqui no finalzinho. Beleza? Então, são 3 exemplos aí atuais, importantes. Tem vários outros, tem a questão da tatuagem também, que é um tema bem batido já em prova, que os editais de concurso não podem proibir pessoas com tatuagem de realizar a prova, de tomar posse em um cargo público, exceto se essa tatuagem violar um direito constitucional. Isso aí aconteceu porque um candidato que foi fazer a prova da Polícia Militar de São Paulo, ele não aceitaram porque ele estava com a tatuagem. E após esse caso aí, o STF se manifestou e disse que os editais de concurso não podem restringir a participação de candidatos com tatuagens. Então, se você tem uma borboletinha aqui atrás da orelha, se você tem o nome de alguém, enfim, corpo todo tatuado, não tem problema nenhum. Você pode fazer o concurso, inclusive da área policial. Agora, se você tem pena de morte já, aí não, porque você já está violando um direito constitucional, que é a vida. Então, aí já não pode. Se a sua tatuagem violar um direito constitucional, aí não, nesse caso, não vai ser permitido. Beleza? Outro tópico importante também, muito cobrado em prova. Não pode ser invocado o princípio da isonomia, o princípio da impessoalidade, como pretexto de se obter benefício ilegalmente concedido a outros servidores. Como assim, professor? Eu não entendi. É o seguinte, imagina que eu tenho aqui o servidor 1 e tenho aqui do outro lado o servidor 2. Esse daqui, o 1, de forma ilegal, ele recebeu um benefício. Só que esse benefício foi de forma ilegal. Os dois aqui, o 1 e o 2, ocupam o mesmo cargo. Aí o 2 chega e diz: olha, pelo princípio da isonomia, já que eu ocupo o mesmo cargo dele, eu também quero aquela gratificação, para ficar tudo igual, já que ele recebe. Não, não existe isso. Isso aqui é ilegal, não vou garantir uma coisa ilegal para outra pessoa. Ah, professor, e aí? Aí a administração pública tem que anular essa daqui. Ela vai tirar, logicamente, quando ela tiver conhecimento, mas ela não pode pegar uma coisa que é ilegal e passar para outra pessoa, de forma alguma. Conforme essa decisão aqui, ó, não pode ser invocado o princípio da isonomia como pretexto de se obter benefício ilegalmente concedido a outros servidores. Aqui é um problema que eu vou ter que resolver, essa questão, por que ele está recebendo isso aqui de forma ilegal. Mas eu não posso pegar esse problema e criar outro, e transformar esse benefício e passar para outra pessoa, já que ele é ilegal, de forma alguma. Então é bem interessante essa decisão aqui, e foi cobrada aí na prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, concurso para delegado de polícia, que vai dizer o seguinte, a prova: acerca dos princípios de direito administrativo, julgue o item. Não pode ser invocado o princípio da isonomia como pretexto de se conseguir a manutenção de benefício ilegalmente concedido a servidor. Está correto aí a questão, não pode realmente ser invocado o princípio da isonomia como pretexto de conseguir a manutenção de benefício ilegalmente concedido a servidor. Dando continuidade, vamos tratar agora da acepção da finalidade. O princípio da impessoalidade, ele vai tratar sobre isso aí também, a finalidade pública. Eu tenho que agir com o fim público, com o interesse da coletividade, não com o interesse particular. Então, a pessoa, o agente público, a administração pública tem que sempre pensar nisso daí. Não pode desviar essa finalidade e passar a tratar do interesse particular dentro da administração, de forma alguma. E um tópico bem importante, segundo Eli Lopes Meireles, que é um
praticamente o pai do direito administrativo, o princípio da impessoalidade nada mais é que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratica o ato para seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de direito indica, expressa ou virtualmente como objetivo do ato de forma impessoal. Então, o agente público ele tem que saber diferenciar isso daí, ele tem que agir de forma impessoal, imparcial, para atingir a finalidade pública. Você já foi cobrado em prova, questão da Polícia Penal Federal, DEPEN, cobrou o seguinte: com referência à administração pública e seus agentes, julgo item subsequente. O princípio da impessoalidade referido na Constituição Federal de 88 nada mais é que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público só pratica o ato para seu fim legal, e o fim legal é unicamente aquele que a norma de direito indica, com o objetivo do ato de forma impessoal. Corretíssimo aí essa terceira questão, conforme eu expliquei, impessoalidade está relacionado com a finalidade pública. Para finalizar, a última acepção aí do princípio da impessoalidade, que é a vedação à promoção pessoal. Isso aqui cai muito em prova. Aqui é o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Isso é muito, muito, muito cobrado em prova mesmo, então muita atenção a isso daqui, que vai tratar do seguinte: e cuidado com várias pegadinhas. Por quê? Dentro desse dispositivo, eu consigo interpretar vários princípios aí. Vou já tratar com vocês. Olha o primeiro nome que ele começa, a publicidade. Aí a questão pega e coloca lá, que isso daqui está relacionado com o princípio da publicidade. A questão coloca no item A. Aí você olha, mas rapaz, questão besta. Se começa com publicidade, no item A tem publicidade, já pensa que eu sou besta, né? Vou marcar o item A. Quando vai conferir o gabarito, poxa, recurso, professor Soares, recurso nessa questão aqui. Não vai caber recurso. Por quê? Porque não é o princípio da publicidade. Então, cuidado com isso daí. A publicidade de atos, programas, obras, serviço e campanha dos órgãos públicos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Esse dispositivo constitucional está relacionado com o princípio da impessoalidade, como está destacado aqui no mapa mental. Professor, não entendi. É o seguinte: o dinheiro que está sendo gasto na prefeitura, no governo do estado, na presidência, em toda a administração pública, é um dinheiro público, pago, recolhido através dos nossos tributos, dos impostos que são pagos aí, enfim. Então, o dinheiro não é do prefeito, o dinheiro não é do governador, não é do presidente, é um dinheiro que é de todo mundo. Todo mundo que está pagando lá os seus impostos está contribuindo para os cofres públicos. Então, a pessoa não pode pegar aquele dinheiro e fazer a promoção pessoal. Tipo assim, se eu quiser fazer uma festa para vocês, eu pagando do meu bolso, e o cantor da festa vai falar meu nome lá de meia em meia hora, professor Soares, professor, ok, eu estou pagando do meu bolso, pronto, meu dinheiro é privado, não tem nada de administração pública. Agora, se eu pegar uma verba pública para fazer uma festa, para fazer um ato, e lá eu ficar me promovendo, ó, quem está fazendo sou eu. Olha, aqui é meu nome, coloca o meu nome aí. Não coloca o nome da instituição, não. Coloque o meu, eu que estou fazendo. Isso daí não pode. Por quê? Porque você está pegando dinheiro público para se promover. Então, de forma alguma, pode acontecer isso daí. Então, essa publicidade tem que ter o caráter educativo, como ele diz aí. Como acontece muitas vezes. O governo do estado do Piauí realizou tantas obras, não sei o quê, não sei o quê. Você pode observar que nessas propagandas não aparece o nome do governador. Não diz que o governador fulano fez aquilo, diz o governo do estado do Piauí realizou a construção disso, a construção daquilo, a prefeitura municipal. Só que assim, tem uma coisa que eu acho bem interessante. Coincidência ou não, essas propagandas, elas aumentam em período eleitoral. Agora, né? Então, esse ano é ano eleitoral, pode perceber que aumenta, de forma impessoal, lógico, eles falam, a prefeitura fez isso, o governo do estado fez aquilo, só que é muito, quase toda hora fica aparecendo uma propaganda dessa. Na minha opinião, a quantidade já está equivocada aí, mas
está seguindo o princípio da impessoalidade, não está trazendo o nome de ninguém, não está promovendo ninguém, não está jogando lá ó, foi esse prefeito aqui, foi o nome dele, ó, que fez essa obra. Não, está dizendo a prefeitura de tal cidade fez isso, reformou a quadra da escola, fez aquilo outro, enfim. Então, é só um caráter de informação, um caráter informativo, de orientação social, um caráter educativo. Não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que vá caracterizar a promoção pessoal. Porque não é só o nome, tipo assim, se eu for candidato a prefeito, ganhar a eleição, e eu pegar e colocar aqui o Suarinho, aqui, a caricatura, nos veículos da prefeitura, é um símbolo meu, quem visualiza isso daqui sabe que é o professor Soares, então também vai violar o princípio da impessoalidade. Uma imagem, teve um prefeito de uma cidade no Ceará, que o partido dele era a Onda Azul, o slogan do partido, e ele era o prefeito da cidade candidato à reeleição. Ele pintou os prédios públicos todos de azul, para causar aquela lavagem na cabeça da pessoa, tudo azul, Onda Azul. Aí o TRE foi lá e mandou ele pintar tudo com as bandeiras da cidade, de forma impessoal, ele pintou tudo de branco, passou só um cal lá, só para dizer que pintou e pronto. Primeira chuva, tudo tinha saído. Então, muito cuidado com esse dispositivo. Eu acredito, quem é forrozeiro já escutou aí no YouTube, já escutou alguns CDs de forró, que é a banda de forró vai tocar no aniversário da cidade, vai tocar no Réveillon, no Carnaval, e de 5 em 5 minutos, até segundos, a depender, o nome do prefeito sai. O cara tá aqui, eu vou dançar um forrozão, não sei o quê, alô meu prefeito fulano de tal, tá, não sei o quê, alô minha primeira, o vereador mais votado da cidade acabou de chegar, o homem é bom de volta, aí começa. Eu vou dançar meu forró, eu vou dançar o meu prefeito fulano. Isso daí pode? De jeito nenhum. Mas é feito muito. É só você que não é forrozeiro, entra aí no YouTube, bote qualquer festa, forró, aniversário da cidade, forró, Réveillon, que você vai escutar isso daí. Por que que não pode? Porque o prefeito está se promovendo. É ele que está pagando aquela festa, do bolso dele, aquele dinheiro ali, quem é que está saindo da onde? Dos cofres públicos. Então o cara deveria falar, a festa, realização, prefeitura municipal, fulano de tal. Pronto, não tá toda hora. Foi o prefeito que fez aqui, ó. Nunca teve um carnaval nessa cidade. Primeira vez que tem um carnaval e fica botando aqui lá. Realmente o prefeito é bom, trouxe o carnaval. E aí o cara acaba se promovendo às custas do dinheiro público. Beleza, para finalizar isso daqui, é o seguinte: dentro desse dispositivo, como eu falei no início, tem vários outros princípios. Pergunto, isso daí também não viola a moralidade? É, assim, contrário à ética, né? Não é honesto. A pessoa está fazendo isso, está pegando dinheiro público para se promover. Também fere a moralidade e vai ferir diversos outros princípios também. É por isso que muitas bancas estão fazendo assim: traz esse dispositivo e pergunta qual princípio é violado principalmente. Principalmente, eles colocam essa palavra para amarrar, para não ter margem para recurso. Pergunta qual princípio foi mais violado. Já vi dessas três formas. Coloca na palavra principalmente, ou o princípio mais violado. O princípio mais violado é o da impessoalidade. Fere a moralidade? Fere sim, mas o mais, assim, que você visualiza mesmo é o princípio da impessoalidade. Então, tipo assim, numa prova que no item A tem o princípio da impessoalidade e no item B tem o princípio da moralidade, marque impessoalidade. Agora, numa prova que não tem impessoalidade em nenhuma das alternativas, mas no item B tem moralidade, marque moralidade. Pronto, é assim que você vai se portar diante da prova. Se tiver impessoalidade e moralidade na mesma questão, você vai marcar impessoalidade, porque é o princípio mais violado, a não ser que a questão traga aí de outra forma, trazendo outro conceito. Mas se só perguntar qual o princípio mais violado, qual o princípio que está relacionado, é o da impessoalidade. Beleza? Para finalizar, vamos responder essa questão aqui, que vai dizer o seguinte: a respeito dos princípios da administração pública e da organização administrativa, julgo o item a seguir. Se uma autoridade pública, ao dar publicidade a determinado programa de governo, fizer constar seu nome de modo a caracterizar a promoção pessoal, então, nesse caso, haverá para a autoridade violação do preceito relacionado ao princípio da
impessoalidade. Correto, né? Porque ele vai dizer, se uma autoridade pública, ao dar publicidade a determinado programa de governo, fizer constar seu nome, colocou o nome dele lá, para caracterizar a promoção pessoal, para dizer que foi ele que fez aquilo ali. Então, nesse caso, haverá a violação do princípio da impessoalidade, corretíssimo. Com isso, finalizamos nossa aula, passou bem rápido, né? Eu gosto sempre de trazer essas aulas assim, bem dinâmicas, bem rápidas, com questões, exemplos, bem atualizadas também, vocês estão observando aí a jurisprudência que foi tratada já em 2019, a lei também de 2019, bem recente. Essa lei não foi nem cobrada em prova ainda, vai ser cobrada, com certeza, mas ainda não foi objeto de cobrança dos concursos, e é assim que você tem que se portar, tem que estar sempre atualizado, tem que estar sempre aprofundado, estudando, buscando uma forma nova, porque o direito, ele não para, o direito é todo tempo se atualizando, e você não pode parar, você tem que acompanhar isso daí, acompanhar essas evoluções, só que muitas vezes quem é que precisa também passar essas atualizações? É o professor, porque são muitas coisas também. Se você for querer estudar tudo, tem algumas coisas que não são importantes para concurso. Aí vai bagunçar um pouco sua cabeça. Então, o professor passa o filtro e traz para vocês as atualizações, os pontos mais importantes. Aqui também finalizamos os princípios expressos na Constituição Federal. Agora, a partir da próxima aula, vamos estudar os princípios implícitos, que são também muito importantes, cobrados demais em prova. Tranquilo? Qualquer dúvida, você já sabe, pode entrar em contato. Um forte abraço a todos e bons estudos.